da fala do senador Plínio Valério sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que tem repercutido negativamente nos últimos dias. A fala original do parlamentar aconteceu dias atrás, durante um evento no Amazonas. Na ocasião, ele fazia referência a uma sessão da CPI das ONGs, em que Marina Silva falou com o parlamentar por cerca de 6 horas e com os vários parlamentares ali presentes. Vamos ouvir a fala. A Marina esteve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos, sem enforcá-la. A minha mulher, que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E, no final, ela me disse, se você tivesse 10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. A fala do senador resultou em uma manifestação por parte do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, que enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para serem tomadas medidas legais a fim de apurar as declarações. O pedido ressalta sobre a violência política de gênero que Plínio teria cometido contra a ministra Marina Silva. Segundo a manifestação à PGR, a União das Mulheres afirma que Plínio teria cometido as seguintes penalidades: injúria, incitação ao crime, apologia ao crime e abuso de autoridade. A ministra do Meio Ambiente reagiu às declarações do senador Plínio Valério. A ministra afirmou que quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. A fala ocorreu durante o programa Bom Dia Ministra, exibido pela TV governamental Canal Gov. Vamos ouvir. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política. Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. Além de muitas parlamentares aqui do Amazonas terem se manifestado contra a fala de Plínio Valério, o discurso do senador sobre Marina também refletiu lá no Senado Federal. Ontem, durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, classificou a fala do senador amazonense como infeliz e como, abre aspas, combustível, fecha aspas, para casos de violência em um país já polarizado. Vamos ouvir. Mas o senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública de uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, dizer que não sabe aonde estava, que não enforcou a ministra Marina Silva. Então eu quero fazer esse registro, porque eu fui cobrado hoje, e da mesma maneira que eu trato todos os senadores, com imparcialidade, com lealdade, com carinho e com atenção, eu precisava fazer essa manifestação. Não concordo com muitas posições ideológicas da ministra de Estado do Meio Ambiente em relação ao país, mas acho que meu querido colega senador Plínio Valério precisa fazer uma referência em relação a essa fala, até mesmo justificar se foi uma fala equivocada, que não era aquilo que ele queria dizer, mas nós estamos vivendo um momento tão difícil que uma fala de um senador da República, mesmo de brincadeira ou com tom de brincadeira, agride, infelizmente, o que nós estamos querendo para o Brasil. Após a fala de Alcolumbre, Plínio Valério subiu à tribuna para se defender. O senador negou que tenha tido qualquer intenção ofensiva e afirmou que sua declaração foi apenas uma brincadeira. Vamos ouvir. Poderia sim chegar aqui, me desculpa, eu excedi. Eu não excedi, eu brinquei talvez fora da hora, mas não me excedi. Se você perguntar, você faria de novo? Não, mas está arrependido? Não. Eu quero dizer ao Brasil, às mulheres do Brasil,
Não tive intenção, jamais teria a intenção de ofender qualquer mulher. Não é a Marina, não, porque ela é ministra, não. Por fim, o senador também ironizou a repercussão, dizendo que o Senado ficou sensibilizado com uma frase. Felizmente, um senador da República é alguém que ocupa um cargo importantíssimo e deve seguir o decoro parlamentar. Não importa a política, né, a via política da senadora ou as decisões que ela tome. Podemos não concordar, mas é necessário tratar as pessoas com respeito. Ontem nós falávamos sobre a Operação Cavalo de Aço, que aconteceu durante o fim de semana e tem acontecido na zona norte de Manaus. É por isso que a gente fala que essas fiscalizações precisam ser diárias, constantes. Porque quando não tem, um negócio desse acontece. Um adolescente dirige um carro de grande porte, estamos falando da zona centro-sul de Manaus, que é uma área da cidade que subentende-se que seja mais ordenada, né, do que a zona norte, que a gente sabe ainda as situações de infraestrutura por lá. Então, assim, muito grave e que essas fiscalizações continuem a acontecer diariamente. E o Comitê de Combate à Corrupção aqui do Amazonas denunciou a Assembleia Legislativa do Estado por pagar salários aos deputados estaduais acima do valor estabelecido pelo teto constitucional. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Estadual. O Comitê de Combate à Corrupção chama a atenção aos altos salários pagos aos 24 deputados estaduais. O valor de subsídio recebido pelos parlamentares estaduais chega a 100% do valor recebido pelos deputados federais. Por lei, um deputado estadual só pode receber até 75% do salário dos parlamentares federais. Então está em cima do teto permitido, do que está dito na Constituição Federal. Então, a representação do comitê foi nesse sentido para que o Ministério Público apure realmente se houve excesso por parte da Assembleia Legislativa e entenda em qual crime eles estão se enquadrando. Segundo os dados verificados na consulta de vencimentos nominal, disponível no portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Amazonas, os parlamentares possuíam uma remuneração de R$ 25.300 ao longo de 2022, equivalente a 75% do salário dos deputados federais, que à época era de R$ 33.700. No entanto, a partir de janeiro de 2023, sem nenhuma alteração legal, os deputados estaduais passam a receber 100% do salário dos deputados federais a partir daquele mês, R$ 39.200. Na visão deste jurista, há a possibilidade dos deputados estaduais receberem as chamadas verbas indenizatórias, que podem estar embutidas no subsídio mensal do parlamentar. No entanto, causa estranheza que esses valores sejam pagos integralmente desde janeiro de 2023, totalizando R$ 6,5 milhões de reais pagos além do teto constitucional. O advogado afirma ainda que são necessários critérios claros sobre o pagamento de premiações, como, por exemplo, a produtividade parlamentar. Mas é importante ressaltar que essas verbas indenizatórias elas precisam ter uma comprovação do gasto e a destinação a qual vai ser pago aquele valor. Há, por exemplo, casos em que se paga uma verba sobre produtividade. É importante esclarecer que não basta apenas instituir que o deputado que teve boa produtividade vai receber uma bonificação. É preciso especificar quais são os aspectos necessários para se fazer jus ao recebimento dessa verba. Na Assembleia Legislativa, os deputados evitam falar sobre o assunto. O único a ceder entrevista na sessão desta quarta, comandante Dan, diz que a orientação da Procuradoria Legislativa é de que não há irregularidades no pagamento dos subsídios. Mas entendo que, de sã consciência, nenhum deputado aqui decidiu extrapolar a lei e fazer valer algo que não esteja respaldado pela lei. A nossa equipe tentou conversar com os membros da mesa diretora, mas nenhum quis gravar entrevista. O presidente da casa, Roberto Cidade, e o vice-presidente Adjuto Afonso não compareceram à sessão desta quarta-feira. A Procuradoria da Assembleia Legislativa também não respondeu aos questionamentos do Comitê de Combate à Corrupção.
todo mundo calado, né? Entre os possíveis delitos cometidos pela Assembleia, destaca-se o crime de peculato e de cobrança indevida de valores por parte de servidores públicos. Nossa produção também procurou a presidência da Assembleia Legislativa para se pronunciar sobre a denúncia, mas até o fechamento desta edição não tivemos nenhum retorno. É muito grave essa denúncia que foi feita e que agora está nas mãos do Ministério Público Estadual para que haja uma investigação. E aí, quando a gente traz aqui os casos da Assembleia Legislativa, parece que está todo mundo ali de boa, que não está acontecendo nada, o que o presidente da Assembleia Legislativa fala é lei, nenhum deputado contesta, um ou outro fala alguma coisa. Aí você se pergunta, por que será? Recebendo salários acima do teto, muitos benefícios, muitos subsídios, e aí a gente entende, né, por que tudo caminha tão direitinho para eles ali na Assembleia Legislativa do Amazonas. É claro, vai haver uma investigação, mas se existe um salário que está acima dos limites constitucionais, tem algo de errado aí. E para receber um salário precisa estar no regimento da casa, precisa estar na lei, para que o parlamentar receba aquele valor. E quando a gente vê o especialista falando ali da produtividade, que até seria justo pagar por produtividade, tem que ver que produtividade é essa, porque de repente ele pode apresentar 1, 2, 3 projetos de lei todo dia, e lá no sistema é um parlamentar altamente produtivo, né? Tem vários projetos, mas esses projetos servem para alguma coisa? Mudam a vida da nossa sociedade amazonense? Tem algum impacto? Não é isso que a gente tem visto. Fora isso, as diárias, as viagens, né? Licença, é muito aberto, a situação corre muito solta, sem nenhum acompanhamento ou comprovação do que os parlamentares estão fazendo na casa. E é dinheiro meu, é dinheiro seu, é nosso dinheiro que está bancando tudo isso. Vamos aguardar as novidades que vão vir do Ministério Público do Estado em relação a esse assunto. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!